Assim nos diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, dai-nos entendimento, dai-nos compreensão da tua palavra, que todos os ouvintes, ó Deus, sejam tocados por ti, aqueles que estão aqui na primeira igreja, aqueles que estão, ó Pai, através das redes sociais, que nenhum de nós possamos permanecer da mesma maneira, mas que nós possamos, ó Pai querido, sermos transformados, sermos dirigidos, ó Deus, pela influência do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: Deus estava na calma. Irmãos, nós vivemos um mundo cheio de agitação. Eu tenho certeza que todos vocês já neste dia tiveram muitas atividades. Se você pegar o exemplo da minha esposa, a pastora Adriana, ela coloca 3 panelas de pressão cozinhando, cada uma coisa, uma abóbora, outro batata, outro feijão, outro arroz, põe as 3 panelas de pressão, aí ela liga a máquina de lavar, que está lavando, e liga o ferro para passar a roupa, e ela vai fazendo um pouco de cada coisa ao mesmo tempo. Às vezes queima uma coisa ali, embola uma roupa lá, aquelas questões todas. Sai, larga a roupa lá, esquece que a roupa estava escondida, acha depois. Então assim, as pessoas hoje, elas procuram fazer diversas atividades, porque elas reclamam da falta de tempo. Irmãos, as pessoas, os seres humanos inventaram micro-ondas para poder esquentar a comida mais rápido e ter mais tempo. Só que o tempo está faltando ainda. As pessoas inventaram um automóvel para que se tivesse mais tempo, mas o tempo, na verdade, está diminuindo. Porque mesmo com todas as coisas que nós temos nos nossos dias, parece que as pessoas estão sem tempo. Parece que as pessoas estão vivendo períodos de agitação no dia. E às vezes, quando chega a noite, a pessoa está tão agitada que ela também tem dificuldade para dormir, porque ela vem naquela agitação. De repente, ela já abre os olhos e já é a hora de acordar, de levantar e começar tudo de novo. E como, meus irmãos, as coisas estão nos dias de hoje, nós poderíamos dizer, muito corridas. As coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Às vezes, nós não conseguimos compreender o que é e o que não é a vontade de Deus. Às vezes, nós não conseguimos compreender qual é o rumo que nós devemos dar para a nossa vida. O que vai acontecer da nossa vida? Porque a pessoa, ela faz tantas atividades, ela está envolvida com tantas coisas que na maioria das vezes ela não consegue terminar o que ela começou ontem. Aliás,
tem coisa do mês passado para ser feita. Por quê? Porque vai acumulando, aquilo vai só aumentando, vai só crescendo. Porque as pessoas, quando elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, alguma coisa vai ficar por fazer, alguma coisa vai ficar sem fazer. E dentro dessa agitação, dentro das coisas que nós estamos vendo acontecer no nosso dia ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sair, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Às vezes, meus irmãos, aquilo que é essencial vai ficando de lado. E o que é o essencial? Nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. E nós precisamos ter a nossa dedicação para as coisas espirituais. Nós precisamos dedicar a nossa vida às coisas de Deus. Esta 1 hora que você reservou do seu tempo para estar aqui na igreja, ou seja, você está investindo o seu tempo corretamente. Eu separei 1 hora para estar na presença de Deus. Isso é um bom investimento. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Que quando a vida está agitada, é preciso ter um momento de calma, um momento de você parar, um momento de você ouvir a voz de Deus, um momento de você deixar Deus trabalhar. Mas preste atenção no que eu vou te explicar agora. Parece que quanto mais agitada uma pessoa fica, mais ela quer se agitar. Esse é o problema. Porque ao invés da pessoa desacelerar, ela quer acelerar mais. Igual vocês vejam que existem cursos que ensinam a pessoa a tal da leitura dinâmica, que seria ler rapidamente. Só que as pessoas que falam isso, elas não explicam que isso não é possível. Isso não é viável. Não existe como você fazer uma leitura dinâmica ou você ler determinados pontos e entender o todo. Eu passei o olho e já entendi. Não é desse jeito. Isso não é assim. Não dá para você aprender passando os olhos e fazendo leitura dinâmica e lendo os pontos principais. Isso não vai te levar a ser um bom profissional, uma boa profissional, porque alguma coisa você deixou de ler, alguma coisa você deixou de prestar atenção. Mas nesta correria, as pessoas vão encontrando métodos para fazer as coisas mais rápido, mas no final as coisas estão mal feitas, elas não estão sendo bem feitas, elas não estão sendo feitas com qualidade. Quando o profeta Elias estava no meio de uma grande agitação, estava no meio de um grande tumulto, estava fazendo inclusive a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. De repente, quando ele terminou a sua atividade, quando ele teve a vitória final, a resposta de Deus, o que ele fez? Ele se retirou, ele ficou um pouco afastado, e ele ouviu que ele estava sob uma ameaça de morte. Jezabel, que era a rainha, estava ameaçando Elias de morte. Elias então se despede daquele seu ajudante, que a Bíblia chama de um moço de Elias, o servo de Elias, o companheiro de Elias que ajudava Elias no serviço. E ele pega e fala para aquele homem: olha, você pode voltar para a sua casa, porque eu vou seguir sozinho. E na solidão de Elias, ele então empreende uma fuga e vai embora. E ele anda um dia todo pelo deserto. Você sabe que é um calor muito grande no deserto. E provavelmente ali ele já estava cansado, ofegante. A Bíblia diz que ele senta debaixo de um zimbro. E ele sentado debaixo dessa árvore, a Bíblia diz aqui que ele pediu em seu ânimo a morte. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Porque quando termina a euforia, quando termina a agitação e a rotina recomeça, parece que está faltando algo. Mesmo ele sendo um servo de Deus, um profeta de Deus, ele achava que estava faltando algo para a vida dele. Talvez você é um servo de Deus, uma serva de Deus,
você já busca o Senhor há muito tempo, você já tem a sua vida com Deus, e talvez você está com a mesma sensação do profeta, de que você já realizou tudo o que precisava, e que agora é a hora de partir para a eternidade e de encerrar. Só que tem um detalhe: só Deus pode dizer se acabou ou não, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Então não somos nós que vamos determinar o começo, não somos nós que vamos determinar as atividades, não somos nós que vamos determinar o fim, porque tudo isso vem de Deus. Elias não perguntou para Deus se era para acabar, não. Ele disse no seu ânimo. Ele estava realmente cansado, fadigado de tudo, e ele falou: Senhor, já basta, eu não sou melhor do que os meus pais, mesmo eu tendo realizado tudo que eu realizei, eu estou numa situação difícil. Qualquer pessoa pode estar na mesma situação. E aqui o Senhor vem, anima ele, traz comida para ele, ele come o pão, bebe a água e sai pelo caminho. E a Bíblia diz aqui que ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele recobrou o ânimo, ele ficou animado, voltou às forças dele, aquele pão, aquela água animou, ele caminhou 40 dias, ele foi naquela força. Porém, a Bíblia diz aqui que ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Mesmo ele tendo recobrado o ânimo, tendo se fortalecido, de novo ele desanimou. De novo ele entrou para dentro da caverna e dormiu e passou a noite ali. O desânimo voltou. Porque quando uma pessoa desacelera do pique do dia a dia das coisas, a tendência, como eu falei a vocês, é a pessoa achar que ainda está faltando alguma coisa. Como ele colocou a atividade da caminhada, como ele caminhou 40 dias e 40 noites, como ele fez aquela jornada, ele voltou a ter uma atividade, mas aí ele se cansou novamente. Irmãos, prestem atenção numa coisa: as atividades podem nos cansar, as dificuldades, os problemas, as ameaças, o que as pessoas estão falando também podem trazer cansaço para as nossas vidas, podem trazer momentos de dificuldade. E aí, meus irmãos, como eu disse no início, a tendência das pessoas é procurar uma outra agitação, é procurar algo que possa trazer mais uma euforia, mais uma sensação, mais um momento. Acaba se tornando um ciclo vicioso, onde a pessoa precisa sentir aquilo, onde a pessoa precisa estar agitada, onde a pessoa precisa sempre de uma coisa diferente. E você vai observar que Deus mais uma vez ensina o profeta e disse: agora Elias vai abrir o seu coração. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Preste atenção, na cabeça do Elias, ele estava sozinho, e ele estava dentro daquela caverna porque as pessoas estavam procurando ele, poderiam achar e poderiam tirar a vida dele. Esse era o pensamento do profeta, do homem de Deus. Irmãos, o problema é que Elias, ele se colocou nesse momento da vida dele como se ele fosse o centro das coisas, como se tudo girasse em torno dele. Não, escute o que eu vou te falar: tudo está girando em torno de Deus, não gira em torno de nós. Então, se eu pensar que é por minha causa, se eu pensar que é por mim, como Elias pensou, eu posso ter as mesmas sensações que ele. Aí, o Senhor fala para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento.
Ele estava dentro da caverna, estava para sair da caverna, e primeiro passou um grande vento, muito forte. Talvez essa fosse a agitação que ele quisesse, que ele precisasse, uma aventura. Deixa eu ir lá para o vento, será que o vento vai me carregar? Será que o vento vai me levar? Mas Deus não estava no vento. Outra prova que Deus mostrou para ele foi um terremoto. Tudo começou a tremer. E dentro desse terremoto, e aí tudo agitando, já pensou? Ele ali e tudo se movimentando, o chão se movimentando, aquele agito que ele precisava. Mas Deus não estava no vento e também não estava no terremoto. Quantas emoções com aquele vento forte ele poderia sentir? Muitas. Quantas emoções ele poderia ter com o chão tremendo? Muitas. Mas Deus não estava em nenhuma dessas duas manifestações. Depois do terremoto, um fogo. E aí, imagina ele lidando com aquele fogo do lado de fora da caverna, ele vendo aquele fogo, aquela intensidade, aquele calor, aquela chama. Olha quanta emoção envolvida. O que eu mostro aqui para vocês? Deus também não estava no fogo. Muitas pessoas, irmãos, hoje estão atrás do que Deus colocou na frente de Elias. As pessoas estão atrás do vento, as pessoas elas estão atrás do fogo, as pessoas estão atrás do terremoto. Isso significa que muitos estão atrás de uma emoção, muitos estão atrás de uma sensação, muitos estão atrás de viver alguma coisa no seu entorno, mas o que o Senhor mostrou para Elias é a mesma coisa que serve para nós hoje. Ele não estava em nenhum momento de agitação. Porque às vezes, irmão, nós queremos isso. Às vezes nós queremos os momentos de agitação, e Deus mostrou para ele a agitação, mas Deus não estava em nenhuma agitação. Irmãos, não é procurando novas atividades, não é procurando novos cursos, não é procurando novas coisas, que isso não é errado, as pessoas podem fazer, podem estudar e até devem, que você vai encontrar o sentido para a vida. Mas o sentido para a vida, a razão para você continuar vivendo daqui para frente, é você estar na direção que Deus quer te colocar. Não é na direção do pastor, não é na direção da igreja, mas é na direção do Senhor Deus Todo-Poderoso. É nesta direção que nós precisamos ir. E veja bem, meus irmãos, o que eu gosto na igreja é que pode ser qualquer pessoa que pregue. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, não importa quem é a pessoa. Agora, uma coisa eu aprendi: Deus, quando Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele fala de diversas formas e usa diversas pessoas para que o poder de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste. Quando eu saio da minha casa, eu não sei quem vai estar no culto. Quando você sai, você não sabe quem vai estar. Você não sabe quem vai pregar, você não sabe quem vai falar, você não sabe, a gente não sabe, porque muitas coisas podem acontecer e tudo pode ser trocado. Mas o que nós temos que saber? Deus está movimentando ao nosso redor, porque Ele é o dono de todas as circunstâncias. Ele é o dono do vento, Ele é o dono do fogo, Ele é o dono do terremoto. Era Deus que estava manifestando tudo ali ao redor. Mas para mostrar algo simples, o que Deus mostrou? Porém, o Senhor não estava em nada dessas coisas. Mas, depois do fogo, e é isso que você tem que entender, depois do fogo, depois de toda a agitação, depois de todo o calor, depois de toda a sensação, depois de toda aquela coisa, igual criança. Criança é assim, algo que a gente precisa prestar atenção. Tem criança que ela gosta de fazer uma birra boa, ela chora de verdade, fica vermelha, escorre tudo, sai tudo de dentro. É uma ótima lavagem, limpa todas as partes internas, sai tudo, tá? Lá lava. Quando acaba aquele choro, aqueles gritos, a criança se levanta
como se nada tivesse acontecido, e continua brincando. Nem parece que foi a mesma que fez aquele escândalo, nem parece que foi a mesma que viveu toda aquela agitação. Ela volta ao normal, e as pessoas ao redor olham e continuam a vida, e tudo acontece. Agora, tem adulto que quando ele vê uma criança ali na birra, quer ir lá. Não, irmão, o certo é você deixar ela fazer a birra, deixa ela abrir as pernas, gritar, rodar, deixa, normal, sem problema, fica lá até acabar. Porque se você deixar acabar naturalmente, porque acaba, a birra uma hora acaba, aí quando ela acaba, já gritou tanto, ela levanta e sai brincando, como se ela não tivesse tido aquela birra. É mais ou menos essa maneira de Deus nos tratar. Enquanto nós estivermos birrentos, enquanto nós estivermos querendo fazer a nossa vontade e dizendo para Deus: Senhor, só restou eu, porque ninguém mais presta, nenhum pastor presta, nenhum líder presta, nenhum irmão presta, nenhuma igreja presta, nada serve. Enquanto nós estivermos pensando assim, Deus vai deixar a birra passar, e pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque Deus, Ele é Pai, então Ele não se preocupa se o filho está fazendo birra, Ele deixa a birra passar. Porque se você é pai, você não vai mimar o seu filho dizendo: ele não pode chorar. Ele pode e vai chorar. Ele pode e deve chorar. Mas tadinho nada, deixa ele chorar. Ele está chorando porque ele quer. Então é isso que é ser pai. É você dizer assim: deixa o menino chorar. É isso que Deus faz conosco. Ele deixa as coisas acontecerem. Agora, irmão, tem uma hora que a própria criança entende: ninguém está me dando atenção, ninguém está olhando para mim, eu estou sozinha aqui, eu vou parar. Ela para, do nada ela para, porque ela entende que não adianta, ela não está conseguindo chamar atenção. Agora, se vem um pé no colo, ela vai chorar o resto da vida. Aí vem outro: não, o que foi? Aí ela faz um bico e fala: aí faz. Aí o que acontece com a criança? Fica mimada. Por quê? O mimo vem através da atenção que se dá a algo que não merece atenção. Lógico, meus irmãos, que se uma criança estiver chorando de dor, se ela estiver chorando, passando mal, é diferente. Eu estou falando daquela birra. Por exemplo, a criança quer um brinquedo e você não dá. A criança quer colocar o dedo na tomada e você não deixa. É disso que eu estou falando, de atividades, não de dor e tal, de sofrimento da criança, não é de bater na criança, nada disso. É só de deixar a criança soltar o que ela tem dentro. E é o que Deus acaba fazendo conosco. Elias estava todo choroso, todo dengoso, lá dentro da caverna, todo para... só sobrou eu, só tem eu aqui, não tem mais ninguém para fazer nada. Veja bem, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Agora Elias sai todo envergonhado. Ele cobre o seu rosto com a sua capa. Ele cobre o rosto, e a Bíblia diz que ele vai saindo para que ele possa ouvir. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a palavra, uma voz, que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. É a segunda vez que ele repete a mesma coisa. Se fosse o meu filho, já tinha repreendido ele, que o meu filho, Danilo, ele não gosta que você repita a mesma coisa. Ele fica bravo, a minha esposa também não gosta. Você está falando isso outra vez, por que você está falando isso de novo? Irrita, tem personalidade. Então aqui, a segunda vez que ele está falando a mesma coisa, ele repete a mesma história, fala a mesma coisa. Irmãos, quantas vezes nós não nos pegamos repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa? Agora vamos pensar, será que aquilo que eu estou falando está certo? Será que aquilo que eu estou pensando está certo? Vamos ouvir o que Deus disse. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco,
vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Então ele falou assim, Deus falou para ele, tem você e mais 7.000, então eu tenho 701.000 para fazer o que eu quero. Foi o que Deus falou. Nós não estamos sozinhos fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. O Senhor espalhou pela terra os seus filhos que estão fazendo a mesma coisa. O que o Senhor falou para ele? Levanta, volta pelo teu caminho e eu vou te indicar para onde você vai. E o Senhor deu a ele um rumo, o Senhor deu a ele uma direção, e o Senhor falou tudo que ele ia fazer através da vida dele, e partiu Elias dali, e tudo foi acontecendo, se você for ler na sequência. Mas eu quero trazer para os dias de hoje, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A mesma palavra. O apóstolo Paulo parece que ouviu Deus falando com Elias na caverna, mas foi a mesma palavra. Deus falou para Elias, depois de tudo aquilo, ele falou, agora você se levante e siga o teu caminho. E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, eu estou seguindo o meu caminho, eu estou prosseguindo para o alvo, eu não estou parado, eu estou prosseguindo. Então, irmãos, nós não podemos nos prostrar, nós não podemos parar achando que nós vamos deixar as coisas de Deus de lado, porque nós temos muitas atividades. Não, irmãos, nas suas atividades você está glorificando a Deus, no seu trabalho você está glorificando a Deus, aqui na igreja você está glorificando a Deus. Então o seu agito não quer dizer que Deus não está do seu lado, o seu agito não quer dizer que Deus não está com você. Ou seja, o que você está fazendo não vai te matar, o seu trabalho não vai te matar, suas atividades não vão te matar, você não está estressado por causa do trabalho, você não está estressada porque você tem muitas atividades, é porque você não está colocando Deus na frente. Porque se você colocar Deus à frente das suas atividades, irmão, você vai continuar firme, irmã, você vai continuar firme, porque tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. E você não vai ficar pensando assim, ah meu Deus, mas eu tenho tanta coisa. Não, irmão, o que você tem para fazer, o que você tem capacidade de fazer, foi o que Deus colocou diante de você. E é para você não, é para Ele. Tudo é para a honra e glória do nome dEle. Prossiga, continue trabalhando, irmão, continue trabalhando, irmão, dê graças a Deus, porque você tem atividade para fazer, louva o nome do Senhor, faz igual a pastora Adriana, faz umas 5, 6 atividades ao mesmo tempo, glorifica, porque esta agitação, irmão, é a do nosso tempo. Isso não veio para nos matar, ai meu Deus, isso está acabando comigo. Está nada, irmão, levanta a cabeça, continua fazendo, continua se dedicando. A única coisa que é a seguinte, só sobrou eu, só eu que faço, só tem eu aqui. Não, irmão, tem muita gente fazendo também, tem muita gente trabalhando também. Do que nós temos que pensar? Eu faço parte de um exército que tem mais 7.000. Olha o que Deus colocou na mente dele. Então tem muita gente fazendo a mesma coisa que eu. Outros estão fazendo mais, outros estão fazendo o mesmo. O que Deus falou para Elias? Elias, continua fazendo, Elias. Vai ungir o povo, vai orar, vai consagrar reis, vai fazer. Então o que o Senhor está falando para nós? Estas atividades que nós desenvolvemos, irmãos, são para a glória do nome dEle. Não é para você ficar exausto, cansado, morto, achando que essas atividades vão te consumir. Vão nada, irmão. Essas atividades vão te dar força. Amanhã você vai acordar de novo, vai fazer tudo outra vez e vai dar tudo certo.
porque você está fazendo para a glória de Deus. Pensa numa coisa, se o seu coração parar, se ele falar assim, não, estou cansado, eu vou parar, você morre. Se o coração parar 1 minuto de bater, você tem sequelas. Se o seu cérebro parar de funcionar, você tem sequelas. Se o seu rim parar de funcionar, você tem sequelas. O que significa isso? Não pare, não se esconda em caverna, não fica sentado debaixo de uma árvore falando, chega, eu estou cansado. Não, não faça isso não, irmão. Continua caminhando enquanto Deus está te dando força, vai. Enquanto Deus está te dando força, faça a sua parte. Continua fazendo, continua na sua caminhada e o Senhor te abençoará. É melhor você fazendo alguma coisa, irmão, do que deitado em cima de uma cama. Eu prefiro muito mais essas crianças felizes correndo pela igreja do que lá num leito de hospital sem força. Então vamos glorificar a Deus pela força que Deus está nos dando, irmão. E se o Senhor colocar na sua mão, trabalha mesmo, mas entenda, não são as atividades que nos fadigam. Existe muita agitação, existe. E onde é que está a calma da nossa vida? Quando nós dizemos, é tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. É tudo para a glória do Senhor. Então por que eu estou conseguindo fazer tudo? É porque Ele está me dando forças. É porque o nome dEle é glorificado através da minha vida. É isso, meus irmãos. É assim que nós vencemos. Por favor, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,